Fala pessoal, tô de volta por aqui. Boa noite para vocês. Tô um pouco resfriado desde já. Você que caiu de paraquedas nesse vídeo, tá bom? Eu sou o Lucas e eu quero ser fiel com os meus vídeos. Todos os dias eu preciso, pelo menos, fazer um esforço para gravar uma mensagem para o teu coração. Se é aquela pessoa que tem dificuldade de meditar na Bíblia, mas às vezes não é a dificuldade, é a preguiça, às vezes dá aquela preguiça. Né, isso é comum, né? A gente só quer as coisas fáceis, a gente só quer as coisas rápidas. E a Bíblia, ela traz um sentido para a nossa vida quando a gente para um tempo de qualidade e a gente se dedica para meditar. Tá bom? Você que é novo aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu quero criar um elo de conexão com você, tá bem? Então já se inscreve, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas, tá bem? Que Deus te abençoe. Vamos lá. Normalmente a gente tem uma grande dificuldade de entender e interpretar a Bíblia. Existe uma palavra padrão, uma palavra bonita, que é a hermenêutica, na verdade. A hermenêutica é a arte, é uma ciência, a arte, né, de interpretar e entender um contexto da Bíblia, os versículos, e tudo fica mais claro e prático. Né? Mas eu costumo muito interpretar a Bíblia com uma palavrinha chamada a interpretação moral, né? Eu costumo aplicar os versículos lidos na minha realidade. Tem alguns versículos que eu gostaria de ler para vocês, que eu estava na igreja e eu fiquei um pouco preocupado, porque alguns versículos deixam a gente preocupado. Livro de Marcos, eu quero ler esse versículo para vocês. Livro de Marcos, capítulo de número 6. Eu quero ler dois versículos, o versículo 40, capítulo 6, versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto despedia a multidão. Isso é o versículo 45 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Eu vou ler agora o versículo de número 48. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e que iria passar diante deles. O 49 para a gente encerrar. Mas quando ele o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. A gente se depara aqui com Jesus. Jesus obriga os seus discípulos a passarem para o outro lado do mar. E lá na frente, os discípulos se depararam com uma tempestade. Tá? E a gente para analisar, né? De repente Jesus percebeu que os discípulos estavam se fatigando de remar. Só que nesse processo de remar, os discípulos já estavam cansados e preocupados com a tempestade, os ventos que já eram contrários. Tá? Nesse momento, a Bíblia não deixa claro que os discípulos estavam orando a Deus. Porque talvez se estivesse orando a Deus, colocaram como prioridade antes da tempestade, ou durante a tempestade, estivesse orando, suplicando a Deus, talvez poderiam ter neutralizado, né, conseguir gerenciar o seu lado espiritual, e a tempestade não era suficiente para deixar eles espantados, porque até então, nesse momento, eles estavam espantados, eles estavam preocupados, estavam remando, mas estavam preocupados. Opa, já nasceu agora a oportunidade deles, numa tempestade maior, se desesperarem, né, ao ponto de pular do barco. Não foi isso que aconteceu. Mas a gente fica observando a lógica humana. E aí, os discípulos, eles não oraram. A Bíblia não deixa claro aqui que eles estavam orando, suplicando a Deus. Então, um dos pontos interessantes, antes de qualquer coisa, entrega a Jesus. Né? Conta para Jesus. Ora ao Senhor Jesus. Entrega as tuas causas, os teus problemas para Ele. Você que tem dificuldade durante o dia, tem uma rotina pesada, puxada, aquela semana cansativa, onde parece que tudo está dando errado, tudo está difícil. Ora ao Senhor Jesus. Deleita-se no Senhor, entregue para Ele, coloca como prioridade. Se é aquela pessoa que tem dificuldade de acordar, ou só acorda com um despertador, mas coloca o despertador mesmo para orar, se desperta. E aí o interessante é que é uma avaliação de Jesus para aqueles discípulos. E quando Jesus ele percebe que os discípulos estão se fatigando, Jesus ele na quarta vigília da noite foi orar em um monte, e ele vai sobre o mar, e os discípulos acham que é um fantasma, se desesperam,
né? Nesse momento, talvez se eles estivessem com um controle emocional, gerenciado sua vida espiritual, orando ao Senhor Jesus, estariam com uma estabilidade maior, e aí não teria pânico, né? Não entraria um desespero por causa de Jesus achando que é um fantasma. Então a tempestade, duas coisas na tempestade, né? Ela nos impulsiona a gente a orar, mas também ela é suficiente para deixar a gente lá embaixo no fundo do poço. O que é que você decide? Orar a Deus para quando ela se agravar, você está com controle emocional, porque a paz não significa ausência de guerra. Você está vivendo o pior dia, a pior semana, turbulência, mas aí você está em paz, você está bem. Quanto mais que ela se agrava, você está bem, você está no controle emocional. Então assim é com Jesus. Começa orando a Deus, começa entregando as tuas preocupações para Ele, né? Porque às vezes é só uma forma dele medir a tua fé, avaliar o teu comportamento na tempestade, tá? Então foi assim que aconteceu essa passagem que deixa marcante aí para a nossa vida no dia a dia, tá bom? Leia a Bíblia, ore a Jesus e no mais Ele fará grandes coisas na sua vida. Tá bom, minha gente? Então, Deus te abençoe. Quero publicar um novo vídeo amanhã, uma mensagem de reflexão rápida para vocês. Ficam em paz, que Deus te abençoe, os meus lindos. Até o próximo vídeo, Deus assim nos permitir. Ora por mim. Estou um pouco resfriado para que amanhã eu esteja bem aqui com vocês novamente.